Cristo. E se é Cristo, os nossos olhos têm que estar fitos nele, porque o socorro que a nossa alma precisa, o socorro que Pedro precisava naquele momento, somente o Senhor poderia dar a ele. E a palavra vai falar que aonde tá o nosso tesouro, aí também vai estar o nosso coração. Então a gente tem que cuidar muito isso, onde é que a gente está colocando o nosso coração, onde que a gente está depositando a nossa confiança. Porque se a gente colocar a nossa confiança, se a gente esperar em qualquer outro lugar a não ser no Senhor, é isso que acontece. O vento vai vir e vai nos derrubar. Mas lá em Isaías 59:1 vai falar assim, ó: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. E foi exatamente o que o Senhor fez com Pedro. A Bíblia vai falar que ele estendeu a mão para o Pedro. E assim é na nossa vida. Por mais que muitas vezes a gente desvie os nossos olhos, talvez desvie o caminho da onde a gente deveria estar, do centro da vontade de Deus, eu quero te lembrar nessa tarde que o Senhor, ele sempre está com a mão dele estendida para nos socorrer. E a palavra de Deus também vai falar que o Senhor, ele é socorro bem presente na hora da angústia. Então, eu não sei, talvez, qual a situação que tu tá passando hoje, o que que sucedeu nesta tua manhã, mas eu quero te dizer que o Senhor te convida a ter novas experiências com Ele. Talvez se criou toda uma situação ali, talvez o Senhor permitiu o vento, mas não é pra gente focar no vento como Pedro fez, mas é pra gente estar com a nossa confiança fita no Senhor, porque só assim então a gente vai poder vivenciar o que a gente não vivenciou. Pedro, imagina, irmãos, ele vai andar junto de Jesus sobre as águas e a gente tem que ter essa confiança, que é somente junto de Jesus que a gente consegue passar os ventos que acontecem. E mesmo assim, se o mar se levantar, o nosso Deus, ele tem o poder para nos fazer andar sobre as águas. Então, o Senhor, ele sempre tem uma saída para a vida da gente. Talvez a gente vive momentos que a gente olha os olhos naturais ali, como Pedro olhou, talvez pensou que não tivesse mais saída depois que ele afundou nas águas, mas a mão do Senhor está sempre estendida para nos salvar, para nos socorrer. Foi isso que o Senhor colocou hoje no meu coração, porque o Senhor sabia, conhecia a índole de Pedro, o caráter de Pedro, como Pedro iria agir. E mesmo ele conhecendo Pedro, ele permitiu que Pedro vivenciasse isso. Mesmo ele sabendo que talvez no meio do caminho ia faltar a fé no Pedro, assim como às vezes falta no meio do caminho a fé na gente. Ele mostrou para o Pedro que se mesmo no meio do caminho algo acontecer, a mão dele ainda está estendida sobre a nossa vida. Então era essa palavra que eu tinha, irmãos. Que Deus abençoe, uma boa tarde para os irmãos. E eu vou estar deixando aqui os slides que eu fiz também com palavras relacionadas com alguns tópicos, porque a nossa confiança ela tem que estar somente no Senhor. E os nossos olhos, o nosso coração tem que estar fitos e fixos no Senhor. Amém?